transmissão do programa através do nosso canal no YouTube também, youtube.com/Eu Tô Na Vida. Oi, Cláudio! Olá, Simone, muito bom estarmos juntos mais uma vez, para mais um programa, para mais um debate. A minha gratidão a todos que nos ouvem pelos 96,5 da Rádio Vida, que tem crescido cada dia mais em audiência. A minha gratidão aí ao povo de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, todo o Vale do Paraíba. E a rádio chegando longe, hein? Tem pessoas nos ouvindo aí do sul de Minas, pessoas nos ouvindo ali da divisa com o Rio de Janeiro. Recebemos esses dias aí mensagens de pessoas nos ouvindo dos Estados Unidos, de Portugal. Então hoje com a tecnologia o sinal vai longe e muito obrigado a todos então que estão nos acompanhando através do Vida Play e também através do vidafm.com.br. Simone, então vamos lá. Olha, a gente vive um tempo bastante complicado. Eu não sei você, mas tem muita gente ficando confusa com esse negócio de flexibilização, porque a gente acaba flexibilizando num momento difícil, né? Verdade, Cláudia, eu também estou confusa, viu? Porque depois de 100 dias de quarentena que tivemos aí no estado de São Paulo, mais uma vez vamos ter a prorrogação, né? Agora a quarentena vai até o dia 14 de julho, mas ao mesmo tempo a região metropolitana de São Paulo teve a flexibilização da quarentena entrando na fase amarela do Plano São Paulo. São bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias que vão poder abrir novamente. Esse negócio de fase é que tá deixando o povo um pouco complicado, um pouco confuso, né? Como se já não bastasse essa contradição, esses anúncios acontecem numa semana em que o estado de São Paulo registra um novo recorde de novos casos de óbitos por conta, né, do coronavírus. Então os casos vão aumentando no interior, cidades que já tinham aberto o seu comércio, reaberto o comércio, começam a fechar. Se a gente for até para fora de São Paulo, a gente vai para Belo Horizonte, por exemplo, que abre as suas fronteiras, começa a funcionar e agora vai lá e fecha novamente. Então, e aí, abre, fecha? A pergunta que fica é, você se sente seguro com a flexibilização que está acontecendo? Será que nós realmente devemos voltar às ruas? Ou será que nós estamos voltando pela necessidade da questão econômica, né? Porque talvez a gente acabe achando que está tudo certo porque a economia nos exige que a gente volte para as ruas. Qual é o seu posicionamento? Nós queremos que você participe conosco através do WhatsApp da Vida, que é o 997472010, 997472010, DDD 12 para quem estiver fora da região do Vale, ou através do YouTube, do Facebook, do Instagram. Se você entrar no YouTube, nós estamos transmitindo ao vivo, você pode participar e lá você tem inclusive o link para você participar da nossa enquete. Você se sente seguro com a flexibilização da quarentena? Sim ou não? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Hoje estão participando conosco o vereador Gilberto Nascimento e também o Luciano Scala. Eu vou começar com o Luciano. O Luciano é graduado em Filosofia e em Teologia, pós-graduado em Bioética, Pastoral e da Saúde e em Gestão Executiva em Comunicação. Atualmente ele é pastor vice-presidente da Comunidade Evangélica Vale da Bênção, diretor responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, também presidente da ONG Instituto Viver na Bênção. É responsável pelo Seminário Teológico da Comunidade Evangélica Vale da Bênção, em São Paulo, e também tem sido um colaborador aqui no nosso debate. Luciano, uma satisfação ter você conosco mais uma vez. Qual é a sua opinião, meu amigo? 2 minutos para suas considerações iniciais e também os seus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Vida. Você se sente seguro, meu amigo, com a flexibilização da quarentena? Bom dia, pastor Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a vocês que estão agora acompanhando essa programação. Quero dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui para falarmos de um tema tão importante, de tanta relevância para a atualidade nossa, que é essa questão da flexibilidade, né? da quarentena. Ao meu ver, eu particularmente tenho me encontrado extremamente preocupado para falar desse tema. Tenho realmente me encontrado desconfortável, porque o que eu percebo é que existe uma grande incoerência. Essa flexibilização, ela deveria seguir outros padrões, outros caminhos. Eu tenho olhado para esse tema pensando na perspectiva da bioética,
E a bioética, um dos pilares, um dos princípios da bioética é justamente pensar na não maleficência, que é buscar infligir o menor dano possível na pessoa. E eu percebo que essa flexibilização, da maneira que ela tem ocorrido, de forma se abre, depois se dá um passo para trás, eu percebo que não é o melhor caminho. Eu acredito que as coisas deveriam ser muito mais bem organizadas nesse sentido. Bom, acredito que com o debate a gente pode colocar mais ideias e pensar, de repente, em outros possíveis caminhos. Esse é meu primeiro parecer para a gente começar nosso diálogo hoje. Maravilha. Então, o Luciano Scala está se posicionando aí, preocupado com a flexibilização. Participando conosco também hoje o vereador Gilberto Nascimento, bacharel em Relações Internacionais, com especialização em desenvolvimento de projetos de gestão pública, envolvido com a política profissionalmente desde os 14 anos. Atualmente é vereador no município de São Paulo, membro da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, e foi também secretário adjunto de Desenvolvimento Metropolitano, secretário de Justiça do Estado e secretário de Desenvolvimento Social. Vereador Gilberto, satisfação tê-lo conosco. A gente vive uma fase aí complicada de vai e volta, né? A gente vê que a quarentena ela vai se protelando, a cada prazo se aumenta mais um pouco. Isso não traz insegurança, vereador? Qual é a sua opinião? 2 minutos para suas considerações iniciais. Olá, Cláudio. Olá a todos os ouvintes aqui da Vida. Claro, a gente se preocupa muito quando a gente vê que já contabilizaram no estado de São Paulo mais de 25 mil casos de Covid. E a gente vê esse plano do governo do estado dividido em cores, né? Laranja, vermelho, azul, verde, amarelo, né? Como no caso aqui, São Paulo já chegou na fase amarela, na capital, né? Então a gente vê que são formas ou tentativas de que dê certo, a gente faça uma retomada. Claro que hoje nós estamos brigando e lutando, colocando em risco as vidas, sim, mas numa tentativa de descobrir também qual é a saída para a gente voltar para um novo normal. Como a gente já falou em debates anteriores, não vai existir mais aquele normal, vai ser um novo normal. Então eu enxergo isso como tentativas. E claro que toda tentativa que a gente faz, a gente tem erros e acertos. Muito me preocupa, com certeza, porque nós temos vidas em jogo. A partir do momento que você flexibiliza, aí o pessoal vai para a rua, aí aumenta o Covid, aí volta. Alguns deles, infelizmente, vão perder a vida para o Covid, mas você tem também uma outra pressão social e uma outra necessidade, não é só pressão, mas uma necessidade das pessoas voltarem a ganhar o seu pão de cada dia, porque senão vai ficar em casa e vai morrer de fome. Então, nos complica muito um debate desse, porque tem um ponto aí dessa equação que a gente não costuma citar, que é o seguinte: são aquelas pessoas que pegam o Covid, mas são assintomáticos. Então, que o Covid não faz muito, vou usar uma palavra aqui que a gente usa no dia a dia, não faz muito estrago na vida daquela pessoa, então para ele está tudo bem, tudo ok, né? As pessoas vão descobrir que tiveram Covid depois, lá na frente, quando vão fazer o exame e vão verificar que pegaram o Covid em algum momento. Então, esse pedaço dessa equação nos deixa com muitas dúvidas, porque as pessoas acabam tendo a necessidade de ir para a rua para ganhar o seu pão de cada dia, sabendo ou não sabendo, na verdade, se tiveram ou não o Covid, se ele realmente é letal ou não. Mas uma coisa é fato: o Covid tem se aproximado e tem ceifado cada vez mais pessoas perto da gente. Bom, eu creio que é exatamente este o conflito, né? Porque todos nós queremos resolver o problema econômico, natural que todos queiram trabalhar, até porque se nós não trabalharmos, a gente não mantém o pão de cada dia, mas o Covid está aí, né? Então, quando a gente começa a perceber pessoas próximas da gente perdendo a vida, tendo a vida ceifada pelo fator Covid, parece que o alerta fica um pouco mais alto, a gente inverte, né? Do amarelo vai para o laranja, daqui a pouco a gente vai para o vermelho, né? Então a pergunta é essa: será que nós não estamos indo para a rua ou estamos concordando com a flexibilização pela necessidade? Basta se fazer uma pergunta: se nós não tivéssemos o problema econômico e todos tivessem conseguido se resolver dentro de casa eu consigo resolver os meus problemas, continuo empregado e continuo recebendo o meu salário, será que nós não teríamos uma outra forma de enxergar
Eu quero saber a sua opinião através do WhatsApp da Vida. Vou repetir para você, 997472010, DDD 12, 997472010, e também através das nossas mídias sociais, Eu Tô Na Vida. Facebook, Instagram, YouTube, /Eu Tô Na Vida, tudo junto. Você participa conosco da enquete e nos dá a sua opinião. Nós vamos ouvir um compilado jornalístico que nós separamos, abordando os últimos acontecimentos e também algumas declarações a respeito da Covid-19 no estado de São Paulo. Vamos lá. Estamos completando 100 dias de quarentenas no próximo dia 1º de julho. E hoje estamos anunciando o 6º período de quarentena no estado de São Paulo, que vai de 29 de junho até o dia 14 de julho. O governo de São Paulo anunciou hoje que a capital paulista avançou de fase no Plano São Paulo. Tanto a capital quanto a Grande São Paulo passam agora da fase laranja para a fase amarela, que permite a flexibilização da quarentena para mais setores da economia. Houve uma melhora significativa da epidemia. Nós notamos isso na ocupação dos leitos, na queda aqui das internações, na menor variação de casos, sobretudo na capital, que inclusive teve uma redução no número de óbitos com relação à semana anterior. Na fase amarela, além dos shoppings, do comércio e outros serviços, agora também estão autorizados a voltar a funcionar os bares, restaurantes, os salões de beleza e as barbearias. A Covid avança no Rio e aqui em São Paulo também. O estado tem novo recorde, são 13 mil mortes pelo coronavírus. O governo de São Paulo apresentou um novo recorde, com 434 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Isso se deve, segundo as autoridades, pelo crescimento de casos e mortes no interior. Já o número de novos casos confirmados no estado foi de 7.500, para um total de 229 mil confirmações. O coordenador do Centro de Contingência, João Gabardo, diz que o número está dentro do esperado e o cálculo é que São Paulo registre até 18 mil mortes até o final do mês. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta sexta-feira que o hospital de campanha do Pacaembu será fechado na próxima segunda-feira, dia 29. De acordo com o prefeito, o número de casos atendidos no local teve uma grande queda e o espaço já não se mostra mais necessário à cidade. Olha, então tá aí algumas considerações interessantes, né? Eu volto agora com o vereador Gilberto Nascimento, na sequência com o Luciano Scala, mas aí ressaltando aqui alguns pontos mencionados aí na matéria, né? 100 dias de quarentena, então quer dizer, já batemos agora no dia 1º, 100 dias de quarentena, vamos até o dia 14 de julho agora de quarentena, quer dizer, a quarentena se estende. Então fica um negócio meio que dicotômico, meio contraditório, porque eu estou aumentando o período de quarentena, ao mesmo tempo eu estou flexibilizando porque os números diminuem. Ao mesmo tempo que eu tenho matérias dizendo que houve redução no número de óbitos, eu vejo outras matérias dizendo que houve novo recorde no número de óbitos. Em que informação que nós vamos confiar, né? Então, o tema de hoje tem exatamente esse foco. Está se gerando um conflito muito grande, até pela divergência de informações. Então eu começo com o vereador Gilberto Nascimento, que terá 4 minutos para fazer a sua explanação, até 4 minutos para fazer a sua explanação. E aí vem a pergunta, então, vereador, nós estamos flexibilizando, capital e Grande São Paulo, restaurantes, salões de beleza, lojas, shoppings. Hospital de campanha está sendo fechado porque o número diminuiu e, ao mesmo tempo, informação de que o recorde de mortes nós estamos tendo aí nos dias que nós estamos vivendo e a tendência é que isso aumente. Como lidar com essas duas informações? Vereador Gilberto. Bom, Cláudio e todos os ouvintes, na verdade, quando você recebe uma informação, a gente precisa saber depurar isso, né? E separar um pouco exatamente de onde estão vindo essas informações. Não é da fonte, né, de quem está levando essa informação, mas de onde essa fonte que está levando a informação está buscando essa informação. Quando a gente fala que em São Paulo, na capital de São Paulo, a gente está tendo já uma flexibilização maior, é porque efetivamente a gente tem que fazer, e aí eu volto à ideia da equação lá atrás, que eu falei nas minhas considerações iniciais. A gente tem que entender que em São Paulo
e na Grande São Paulo já se tem uma estrutura de saúde mais forte, mais robusta, o que você não tem no interior. E hoje o grande problema do Covid, e aí não falo só do estado de São Paulo, falo no Brasil, é porque o Covid está indo ao interior. E no interior você tem centenas e mais centenas de cidades aqui no estado de São Paulo inferiores a 20 mil habitantes. Você tem, dessas centenas e mais centenas, você tem algumas dezenas com menos de 5 mil habitantes, que não se tem sequer uma unidade básica de saúde nesses municípios. Por quê? São municípios muito pequenos, muito isolados, e que não se tem arrecadação suficiente para manter uma estrutura de saúde. Esses municípios são exatamente os municípios que estão mais sofrendo nesse momento. Por quê? Acabam mandando aí esses pacientes, né, essas pessoas que estão com sintomas do Covid, eles acabam indo para cidades vizinhas, fazendo ali seus exames, opa, detectamos aqui que provavelmente seja Covid. E vão para cidades que são as cidades referências aí, né, eles são todos municípios satélites de alguma cidade maior, como é o caso, por exemplo, de Marília, que praticamente não decretou um lockdown, mas o que está acontecendo efetivamente é um lockdown, só não está no papel. Então, assim como está acontecendo em Marília, está acontecendo também em outras regiões. E o número vem avançando, sim, quando a gente olha de maneira global. E aí, quando eu falo essa questão de dividir, é que quando você tira a capital e Grande São Paulo, é exatamente por causa dessas possibilidades que a gente citou, desses hospitais, dessas UBSs, desses equipamentos especializados, a gente acaba tendo um filtro. Os próprios hospitais de campanha, é muito bom deixar sempre claro isso. Os hospitais de campanha, eles não são hospitais que têm UTIs, leitos de UTI, não. Ele é para aquela fase do meio, né? A pessoa está em casa, está sentindo sintomas, opa, está muito ruim, não dá para ficar em casa, tem que ter acompanhamento. Essa sim vai para o hospital de campanha. E ali no hospital de campanha tem feito um grande trabalho para que essas pessoas não cheguem ao ponto de ir para uma UTI com necessidade de respiradores. Uma coisa são respiradores, outra coisa são ventiladores. Ventiladores, ele te auxilia na respiração, ele empurra o ar. Outra coisa são os respiradores. Quando as pessoas estão com os respiradores, elas praticamente estão com seus pulmões desligados, né? Então, é essa fase que é a fase final. E aí, quando a gente volta para a ideia dos municípios menores, não se tem esses equipamentos. Ou seja, o número vem crescendo muito, sim, vem crescendo no interior. E a quarentena, como você falou no final, Cláudio, ela realmente está aumentando. E aí é por uma questão básica também. Quando saiu o decreto da quarentena, alguns pontos se tornaram obrigatórios na questão legal da quarentena, quando soltou esse decreto. O que é? Por exemplo, o uso da máscara. O uso da máscara se tornou obrigatório de uma maneira legal. Claro que hoje nem precisa pedir, né? As pessoas que estão sem máscara vão ficar até sem jeito se ficar sem máscara perto de outras pessoas, né? Vão se sentir intimidadas. Mas a quarentena, quando saiu o decreto da quarentena, por exemplo, uso obrigatório da máscara, uso obrigatório nos ambientes com álcool gel. Então, tem uma questão legal aí também quando se estende essa quarentena. Mas, efetivamente, se a gente não se juntar, e aí eu agradeço você, Cláudia, e a vida, por fazer esse tipo de debate, até para a gente esclarecer isso para as pessoas. Maravilha. Meu amigo Luciano Scala, então, 4 minutos para sua explanação sobre esse assunto, levando em consideração aí as informações absolutamente conflitantes, né? O vereador Gilberto acabou esclarecendo um pouco, ou seja, ela aumenta no estado, mas na capital a estrutura de saúde acaba sendo melhor do que em algumas cidades do interior, ou do que a maioria das cidades do interior, então pode estar aí um pouco desse conflito. Mas a questão é que a sociedade ela recebe a informação como um todo, e as pessoas estão em conflito. E agora, vou ou não vou? Faço ou não faço? Vou dar o exemplo de uma irmã que mandou uma mensagem aqui, que é a Cláudia, nome bonito, viu, Cláudia? A Cláudia Lúcia, e ela diz assim, não concordo com a volta. Eu sou de risco e os ônibus estão lotados e acho que agora, no inverno, o vírus vai se proliferar ainda mais. E aí eles resolvem liberar tudo. Então, veja, uma pessoa que é da faixa de risco, né, está aí na faixa de risco, dizendo, poxa, como é que eu vou sair agora? Os ônibus estão lotados, né, as ruas estão lotadas. Certamente o meu risco é muito maior de eu pegar aí o coronavírus.
4 minutos para sua explanação, Luciano Scala. Bom, pastor, pessoal que está ouvindo, para quem não sabe, eu sou pastor de uma igreja localizada na Vila Brasilândia. E acredito que a Vila Brasilândia seja um dos lugares onde mais ocorre o óbito, mais ocorre a infecção do Covid em São Paulo. Se não é o lugar com mais, é um dos lugares que tem o maior problema nesse sentido. Quando eu olho para essa questão da flexibilização, eu penso dentro daquela perspectiva, como apresentei na minha primeira fala, do olhar da bioética. A bioética ela vai seguir 4 princípios, que é o de beneficência, que vai garantir o bem para a pessoa, o de não maleficência, que é o infligir o menor dano possível para a pessoa, daí vem o princípio de autonomia e o princípio de justiça. Quando nós olhamos dentro dessa perspectiva da bioética, um problema como esse, porque o problema do Covid é um problema que ele é muito amplo, ele infelizmente não é somente um problema de saúde, mas ele é um problema social, ele é um problema que a bioética deve lidar com isso. E quando nós olhamos para a questão da não maleficência, que é a questão de você infligir ou dar o menor dano possível para a pessoa, nós percebemos que fazer essa flexibilização, fazer essa abertura desta forma que tem sido feita, que ao meu ver é uma forma sem uma ordenança, sem estar muito bem organizada, acaba se comprometendo vidas, né? O caso, aqueles que estão governando, aqueles que estão decidindo pela sociedade, tem que ter essa compreensão de que são vidas. Nós falamos aqui de dados, nós falamos de 14 mil pessoas que vieram a óbito. São dados, são números, mas na verdade são indivíduos. São 14 mil famílias que foram destruídas. São 14 mil famílias que terão que recomeçar. A questão econômica, ela é uma questão muito importante para tudo isso. Eu acredito que quando se pensa nessa flexibilização, se pensa muito mais pela necessidade de se fazer a máquina funcionar novamente, a engrenagem funcionar, mas nós temos que considerar que são vidas. E todo passo que é dado, é um passo dado que vai trazer comprometimento às vidas. Eu me recordo quando houve aquela questão daquele rodízio que foi colocado, né, que era um dia par, o dia ímpar, onde muitas pessoas foram novamente colocadas dentro do transporte público, pessoas que já estavam dentro dos seus carros tiveram que entrar no transporte público, e depois revogou-se isso. O que eu percebo? Uma grande falta de organização. Eu lembro que quando ocorreu isso, eu fiquei extremamente preocupado. Por quê? Porque eu percebi que foi uma atitude tomada sem o pensar, sem se fazer uma reflexão coerente, sem se pensar num princípio, por exemplo, como esse da bioética, da não maleficência. Será que realmente vai trazer benefícios se diminuir, se aumentar um rodízio, fazer dessa forma? Então, eu percebo que esses erros têm levado a óbito. E, infelizmente, o número tem crescido, apesar de a gente encontrar notícias dizendo que o hospital está sendo fechado, porque não existe mais uma necessidade de mantê-lo lá no Pacaembu, que está tendo menos casos, a gente percebe que, por um outro lado, ocorre sim muitos óbitos. Eu, por ser pastor de uma comunidade muito simples aqui na Vila Brasilândia, eu percebo que os casos estão aí. E que cada vez mais eu tenho recebido notícias, tenho feito velório, tenho ido até acompanhar pessoas que às vezes não podem nem fazer um velório de um parente, porque tem falecido por conta do Covid. Esse é meu ponto de vista, Cláudio. Maravilha. Bom, nós queremos também saber a sua opinião através do 997472010, 997472010, DDD 12, e também através das nossas mídias sociais. Várias pessoas já estão entrando, já estão votando, já a gente dá aqui a prévia da nossa pesquisa de hoje, e a pergunta de hoje é: você se sente seguro com a flexibilização? Tivemos aqui já a Cláudia dizendo que não, que ela é da faixa de risco, dizendo, poxa, como é que agora eu vou para a rua com os ônibus lotados, né? Ou seja, e principalmente num período, como comentado por ela, período agora de frio, período de frio que a tendência
do aumento de gripes e automaticamente do coronavírus é iminente. Nós estamos perto disso acontecer. Exatamente neste momento é que nós liberamos as pessoas para a rua, para flexibilização. Então, qual é a sua opinião? Você está seguro? Responda sim. Você não está seguro? Responda não lá na nossa pesquisa, que já está disponível no Instagram e no Facebook. Também no YouTube você encontra o link para você nos ajudar aí respondendo a pesquisa. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos continuando com o nosso debate de hoje. Continue ligado. Daqui a pouco tem mais Debate da Vida com Cláudio Apolinário. A vida é tudo de bom. A vida é tudo de bom. Rádio Vital. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa? Está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Sintoniza aí. É tudo de bom. Para definir o novo período de aplicação das provas do Enem 2020, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, quer a sua contribuição e, por isso, vai realizar uma enquete. Você que é um dos mais de 5 milhões de inscritos confirmados, acesse a página do participante em enem.inep.gov.br e escolha uma das opções sugeridas. A participação na enquete é voluntária e o prazo vai até 30 de junho. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rádio Vital. A vida é tudo de bom! E atenção você, tá ligado aqui na Rádio Vida? Preste atenção neste recado que temos para você, muito importante, sobre proteção veicular. Olha, querido, você que está me ouvindo agora, que tem o seu carro, você tem o seu bem, eu tenho o desejo de comprar um carro, ou você tem o seu carro que é protegido na forma tradicional, ou seja, no seguro, nós temos a opção, que é a opção e a melhor opção hoje, que é a proteção patrimonial, a proteção do seu veículo. E você precisa fazer isso com uma associação que te traga excelentes benefícios e menos burocracia. E dentro dessa estrutura que surge a Touros Proteção Patrimonial, que ela vai cobrir o seu carro no caso de roubo, de furto, 100% da tabela FIP, em caso de colisão, cobertura de terceiros, fenômenos da natureza, assistência 24 horas, vidros, faróis, retrovisores e lanternas e também carro reserva. E o mais importante, principalmente nos dias atuais, que é o rastreador. Com o rastreador, a Touros, ela localiza o seu carro em até 98% dos casos. Era 95%, já subiu para 98% dos casos. Ou seja, cada vez mais eficiente a proteção do seu veículo. Então, vale a pena você fazer a sua consulta. No caso da Touros, você não tem a verificação de perfil do condutor, se é homem, se é mulher, se é idoso, se é jovem, não importa. O que importa é que você esteja devidamente habilitado e também não importa a questão de consulta de SCPC, Serasa. Ou seja, você vai pagar em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Então, ou seja, é uma facilidade muito grande, com um preço muito mais acessível do que o modelo tradicional que nós conhecemos. Então, vale a pena você fazer a sua consulta. Eu vou te passar o número, é o 11 93412 8871. 93412 8871. Repetindo, DDD 11 93412 8871. Você faz o seu orçamento 100% gratuito, você vai mandar uma mensagem por WhatsApp, o pessoal da Touros vai te responder e você certamente vai gostar do que você vai ouvir, principalmente se você for motorista de aplicativo, de Uber, Cabify, se você for motorista de táxi. As vantagens da Touros são excepcionais
para você fazer a proteção do seu patrimônio. Então vamos lá, 11 93412 8871. 11 93412 8871, a forma mais inteligente de você proteger o seu veículo. Voltamos! Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Estamos de volta com o Debate da Vida. Quer participar junto com a gente? Dar a sua opinião? 12997472010, esse é o nosso WhatsApp. E também participar da pesquisa lá no Instagram, @eutonavida, e facebook.com/eutonavida. Tem já participações de ouvintes aqui, viu, Cláudio? Vamos lá. A Regina de Mogi das Cruzes, também o Emerson da Moca e o Davi Romão de Taubaté. Vamos ouvi-los. Meu nome é Regina, sou de Mogi das Cruzes. Eu vou falar uma coisa para vocês. A doença está aí, só que eles estão colocando muito medo na população, porque a gente vê casos aí que pessoas não morreram da doença e estão colocando na doença. Tem que tomar cuidado? Tem. Por que eles não ajudam o povo que está morrendo de fome também? Ah, é porque é pandemia. Pandemia está aí, só que eles não querem saber de cuidar dos vivos. Eles só querem cuidar dos mortos, porque depois que morre é que vai fazer exame. Depois que morre, aparece Covid-19 para tudo quanto é lado. Por que não faz esse exame quando as pessoas estão vivas? Só depois que morre que faz os exames. Quantos caixões foi comprado lá? Para quê? Porque eles querem ver as pessoas mortas mesmo. Eu não acredito nessa morte súbita de todo mundo. Acredito sim, tem a doença, tem a pandemia, tem o Covid, mas tem também o exagero dos políticos. Eles querem pôr medo na população, a população ficar refém deles. Vida FM. Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Olá, pastor Cláudio Apolinário. Aqui é Emerson da Moca. Pastor Cláudio Apolinário, fica difícil, né? A gente se sentir seguro, sendo que o vírus ainda está solto aí, né? Não teve nada para combater o vírus até agora. Vamos orar a Deus para que, quem sabe, nessa vacina aí dê certo, e aí sim a gente vai se sentir seguro. Por enquanto, a nossa segurança é só Deus, né? Então, infelizmente, a gente não tem muita esperança aí nessa flexibilização aí que está acontecendo. Tem algumas coisas, tudo bem, são necessárias, como o comércio, né, e outras coisas. Mas abrir estádio de futebol, como eles estão querendo fazer lá no Rio de Janeiro, é brincadeira, né? Abrir estádio de futebol não com apenas os times jogando, mas com torcida. Pelo amor de Deus, né? Não precisa disso. Acho que, infelizmente, nós precisamos orar muito a Deus, porque os nossos governantes estão muito fora da realidade. Obrigado, bom programa, pastor Cláudio. Vida FM. Debate da Vida com Cláudio Apolinário. A minha opinião, as pessoas estão saindo mais por necessidade mesmo, mais por trazer o alimento para casa. Porque se todos tivessem uma condições boas, com certeza todos iam ficar em casa, aguardando essa pandemia passar, né? Mas a gente que precisa, então a gente tem que ir à luta, porque se a gente parar, como é que vai fazer? Os filhos tem que levar o alimento para casa. Essa é a minha opinião. Bom, Cláudio, essa foi a opinião dos nossos ouvintes. Eu quero fazer também uma consideração, porque eu vi no telejornal na semana passada que vão reduzir novamente a frota de ônibus aqui em São Paulo. Se com quase 100% da frota em circulação já andava cheio os ônibus, imagine agora com a frota reduzida e com essa flexibilização, né, consequentemente, abertura de comércio, vai ter mais gente nas ruas utilizando o transporte público. E com o frio, como falou nosso ouvinte, né, eu notei hoje, né, as janelas fechadas, né, e em São Paulo tem muito aquelas vans, aqueles micro-ônibus. As pessoas ficam literalmente grudadas uma na outra, porque tá cheio, né, e com a máscara, mesmo com máscara, janelas fechadas, o frio, pessoas aí amontoadas. Como é que fica, né? Eu quero saber isso dos nossos convidados aí. Maravilha. Então é exatamente isso que a Simone está comentando. Ou seja, se a gente falar em redução de frota, automaticamente as pessoas... Foi liberado o comércio. Então o comércio volta a funcionar. O comércio não volta a funcionar se não tiver comprador. Então não são só os donos das lojas que vão. Se o cliente não for na loja, não resolveu o problema econômico dos lojistas. Então a economia precisa girar, a economia precisa circular.
Ao mesmo tempo, para o povo ir comprar, ele vai pegar o transporte público. Para pegar o transporte público, se diminui a frota, aumenta o número de aglomeração. Com o frio, janela fechada. A chance de nós termos um aumento aí é muito grande. Mas vamos lá, ó, deixa eu passar para vocês aqui então o resultado da nossa pesquisa. No Facebook, 60% dizendo que sim, que se sentem seguros, é só se cuidar, e 40% dizendo que não, que os casos estão aumentando. No Instagram, 65% estão dizendo que sim, que estão seguros, e 35% dizendo que não, que os casos estão aumentando. Eu volto então com os nossos convidados de hoje, trazendo aí inclusive a pergunta da Simone, a colocação da Simone, mas ressaltando também aqui, queridos, a colocação dos nossos ouvintes que mandaram aí por áudio. Eu quero ressaltar primeiro e trago para o debate, depois eu vou nos outros, a colocação da Regina de Mogi das Cruzes, que foi a nossa primeira ouvinte. Ela fez o comentário de que estão havendo aí um super, não um superfaturamento, mas um superdimensionamento dos casos de Covid, né? Porque a gente viu muitas notícias de pessoas que não tinham Covid, não fizeram o teste do Covid, mas só de se imaginar que é Covid, coloca que é Covid. Né? Houveram, inclusive, denúncias de que para hospitais receberem verba do SUS teriam colocado como Covid, porque aí aumentaria a verba que o hospital recebe. Por outro lado, aí eu quero fazer uma colocação aqui, semana passada conversando com um amigo, e esse amigo que é da área da saúde, ele comentando de uma amiga dele que recebe uma pessoa que estava com todos os sintomas do Covid, fizeram o exame inclusive de pulmão, e a médica percebeu que esse camarada já estava indo para o fim, ou seja, nesse estágio que ele chegou, já não tem mais muito o que fazer, vamos fazer, mas já não tem muito o que fazer. E quando a pessoa deu o diagnóstico, a médica deu o diagnóstico, olha, o senhor está com Covid, a pessoa que estava com o seu pulmão X% comprometido falou, doutora, a senhora ainda acredita que esse negócio existe? Ou seja, essa guerra de informação faz com que essa pessoa acredite que não existe, só que ele não existe, e a médica que comenta com esse outro colega dizendo, nossa, mas que tristeza que deu no coração, porque ele não acredita que existe e eu vendo que ele certamente será uma das vítimas do óbito do Covid, e ele dizendo que esse Covid não existe. Então a gente vive realmente aí um conflito. Então eu volto com os nossos convidados já com essa primeira colocação aí. A gente vive um momento de tantas informações divergentes que não tem como não causar confusão. Vereador Gilberto, Luciano Scala, quem quiser se pronunciar primeiro, fique à vontade. Bom, eu posso falar, não tenho dificuldade nenhuma. O caso da Regina, né, que falou de Mogi, falando desse superdimensionamento dos casos, né, desse aumento que a gente efetivamente fica ouvindo, é o que você falou, e é o tema do nosso programa aqui hoje, do nosso debate, essa guerra da informação. Está acontecendo, não está acontecendo? Essa questão da verba dos hospitais que vem através do SUS, para quem acha que para quem coloca que é o Covid, então vem mais verba para tratar mais o Covid. Isso pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo, eu não tenho dúvida que possa estar acontecendo. Vários casos desses, mas efetivamente o Covid acontece, é real, tem pessoas morrendo, né? Eu conheço pessoas assim, boas, eu conheço um rapaz de 37 anos, por exemplo, que não tinha problema algum, já correu a São Silvestre com a gente uma vez, sabe, e morreu, em 3 dias morreu, e era Covid mesmo, morreu no hospital aqui do lado de casa. Tem também gente de idade, tem muita gente falecendo por causa do Covid, e efetivamente a gente vai sofrer sim, porque a gente sabe que o pessoal da área científica já falou que o coronavírus se dissemina mais no frio, e principalmente frio e tempo seco, que é o que hoje a gente já está aqui na capital, não sei como é que está no interior, mas hoje a gente já está aqui na capital, ou seja, cuidado dobrado. Vamos vereador, ter que usar máscara sem parar. Então, vereador, então aí vem a pergunta com relação ao poder público. O senhor que faz parte hoje aí, como vereador na capital de São Paulo, mas está envolvido na política como um todo, não está havendo uma certa confusão aí? Porque, veja, o Emerson, que é o bispo Emerson, né, meu amigo, que participou dando aí a sua opinião, ele mencionou a questão de estádios de futebol. Então, veja, será que o poder público, os próprios times, não teriam que ter a coerência de falar, peraí, o vírus está aí, não é algo que fugiu.
Poxa, daria para fazer o seguinte, ó. Então vamos combinar? Os jogadores vão fazer todos os exames necessários para verificar se não tem Covid. Não tem Covid? Maravilha. Os estádios serão abertos para os times. E as televisões vão filmar e vão expor na televisão. Agora, colocar a torcida lá, eles vão passar pelo transporte e achar que todo mundo vai estar no estádio de máscara. Pô, aquele negócio abafa. Você força o pulmão da gente. Será que a gente não está, em nome de manter a economia, vai ser um zilhão de gente morrendo? Na verdade, a gente tem que ter limites, né, Cláudio? Quando a gente tiver essa pressão do pessoal lá do Rio de Janeiro, né? O Flamengo fala, não, a gente vai colocar os nossos jogadores para jogar assim, a gente tem que forçar. Por quê? Eles querem arrecadação. Então, efetivamente, não estão pensando na sua torcida. E esse é um grande exemplo. Não está pensando naquele que mantém o clube. Quem mantém o clube é a torcida, né? Eles só querem fazer girar essa questão financeira. E os próprios jogadores, você vê o Botafogo, o Vasco, eles mesmos falaram, ó, nós não vamos participar, porque é uma maneira da gente estar incentivando as pessoas a irem para a rua. Claro que a gente ficou aí 90 dias muito trancado em casa, muito com esse receio, e é o que eu falei, o que gera uma dúvida na nossa cabeça é a questão dos assintomáticos. Então, aqueles que são assintomáticos, isso não passou perto deles, né? Pode ter alguém falecido, conhecer alguém, mas não é uma realidade tão impactante quanto aqueles que sofreram na pele e que foram para o hospital e que tiveram esse diagnóstico que traz a sombra da morte aí, que é o diagnóstico do Covid. Então, o problema é que a gente está pegando várias informações e colocando e tirando, tentando tirar alguma conclusão específica. Eu sempre falo, o Covid, essa fase que a gente está passando, não é uma equação matemática, não é 2 mais 2 é 4. A gente vai ter que conviver com o Covid, sim? Sim, dentro de alguns limites. Por isso que eu acho que o caminho certo foi essa reabertura com verificação semanal dos casos. Opa, teve mais casos, teve mais problema? Volta um pouco atrás. Mas vamos lá, pastor Luciano Scala, o senhor concorda comigo que fatalmente vai aumentar o número? Frio, aglomeração de pessoas, gente na rua, sem as devidas proteções. Olha, no sábado, nós fizemos um drive-thru na igreja para arrecadação de alimentos. Aí saiu dali, eu passei na padaria. A padaria não está atendendo, colocando mesas, mas você passa, entra, compra um pãozinho e tal. Um senhor de idade, bigode branco, cabeça branca, estava lá comprando pão sem máscara nenhuma, e não estava nem na mão, nem no bolso. Ou seja, as pessoas não estão se conscientizando do problema. Sim, eu acredito, e a minha preocupação foi justamente isso, porque no começo se poderia pensar numa forma de se fazer um isolamento de uma forma mais inteligente do que a maneira que foi colocada. Porque agora, fazendo essa flexibilização no período do frio, é aquilo que apresentaram, né? Dentro de um ônibus fechado, isso vai ser muito complicado. A OMS, ela coloca 6 critérios para se flexibilizar. E um dos critérios que ela vai colocar é justamente que os ambientes estejam seguros. E a gente olhando por esse caminho, um estádio não é um ambiente seguro. Um local, por exemplo, como um ônibus, um transporte público, também não é um local seguro. Existe um risco muito grande de contágio. Então, você reduz uma frota de ônibus. Eu não vejo sentido nisso, porque vai aumentar, sim, o contágio. E nós teremos... O grande problema é ter essa segunda onda, é se aumentar o número de contágio e o número de óbitos também. Então, essa é a minha preocupação, né? De se fazer hoje uma flexibilização como vocês estão colocando. Deixa eu ler aqui a opinião de alguns ouvintes. O Lucas, de São José dos Campos, ele diz assim: o governo brasileiro não tem estrutura para combater uma pandemia e não tem condições para dar um suporte ao povo brasileiro para se manter em casa na quarentena. Acredito que deve não só ter flexibilidade, como deve acabar a quarentena. Acredito também que é uma guerra política e o número de mortes que é divulgado em meios de comunicações é adulterado. Lucas, a gente vai ter aí duas máximas colocadas, né? Uma é que os números são adulterados, ou seja, alguns colocam casos de Covid quando não é Covid. E também temos outro fator, que também tem sido noticiado, que é o fator da subnotificação, ou seja, casos que são Covid,
que também não são notificados, porque não foram nem testados. Então, veja que é uma guerra de informações que realmente isso acaba deixando a gente aí bastante confuso. Temos aqui o Fábio, ele é de São Paulo. Eu não me sinto confortável, sou motorista de ônibus e quase tudo que eles falam não condiz com a verdade. Higienização nos ônibus é pura mentira. Então veja, ó, quem está mandando opinião aqui é um motorista de ônibus. Higienização nos ônibus é pura mentira, passam um pano por cima, trabalham num articulado de 18 metros, eles não demoram nem 3 minutos para limpar. Que Deus tenha misericórdia do governador e do nosso prefeito. O que eles falam não fazem nem 20%. Bom, então tá aqui, ó, opinião de um funcionário público e de alguém que está vivendo o problema no dia a dia. Ô, Cláudio. Pois não, vereador. Cláudio, e para mim, se depois você puder passar o contato desse motorista de ônibus, até porque o meu papel em São Paulo é ser fiscal. Uhum. Eu sou fiscal da prefeitura. Então, para mim, é extremamente impactante quando alguém vira e fala assim, ó, isso não está acontecendo. O meu papel é ir lá cobrar. Então, se depois, fora do ar, você puder me passar esse contato, até para eu preciso checar isso, porque a gente acaba trabalhando e verificando essas informações. Então, para a gente é muito importante. Você vê como é importante, né, um debate na rádio. Você falando, um vereador do outro lado, alguém faz uma denúncia, para a gente ir lá verificar essa denúncia. Eu acho que vocês estão cumprindo o papel perfeito. Maravilha. Então, só para completar a nossa estrutura, até por uma questão de ética, nós vamos questionar ao Fábio. Se o Fábio é autorizado, a nossa parte não há problema nenhum. Viu, Fábio? O vereador Gilberto é amigo, pessoa do bem, pessoa que certamente vai levar à frente com o devido sigilo, para não lhe prejudicar, obviamente, mas é importante esse trabalho, sim, de fiscalização para a gente verificar se está tudo acontecendo. O Joseval, ele é de Alagoinhas, Bahia, e ele diz assim, já está se pensando até em lockdown. Eu creio que no momento ainda não é o de flexibilizar. Então veja, ó, realidades diferentes, em momentos diferentes, em locais diferentes, e que a gente vê aí uma realidade indo para lockdown. Repito, hein, citei o caso aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, em que o prefeito Calil, ele flexibilizou e depois já mandou travar tudo de novo, porque os casos, ó, dispararam. Então a pergunta é, estamos seguros com a flexibilização? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar então 2 minutos pro Luciano Scala e mais 2 minutos pro vereador Gilberto para fazer aí as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Luciano, 2 minutos, querido. Bom, pastor, eu já ia até aproveitar e pedir a palavra, né, para justamente fazer esse comentário, né? Essa falta de organização é o que tem levado muitas pessoas ao óbito, infelizmente, né? Se abre, depois tem que se fechar e se toma uma medida sem antes se fazer uma análise mais concreta dos fatos. Bom, de qualquer forma, eu quero mais uma vez agradecer esta oportunidade. Eu acho que debates assim, eles têm a capacidade de esclarecer algumas questões que o público em casa pode ter. Então, acredito que um debate como esse tem tudo a ver com o nosso momento e, claro, vai trazer muitos benefícios. Agradeço ao vereador também por ter participado aqui conosco. E eu quero dizer que eu, por ser pastor de uma realidade de periferia, onde eu tenho visto muitas pessoas indo a óbito por conta do Covid, eu fico preocupado, sim. Eu fico preocupado porque, infelizmente, por mais que exista uma divulgação pela mídia, por mais que a gente vê toda a mídia trabalhando essa questão de se conscientizar da importância de lavar as mãos, da importância de se utilizar máscara, utilizar o álcool em gel, eu ainda percebo que falta esclarecimento. Eu ando pelas ruas da Brasilândia e eu vejo os comércios abertos, eu vejo as pessoas circulando sem máscara, então eu percebo que também não parte apenas do Estado, né? As pessoas precisam se conscientizar. Então é isso, Cláudio, eu quero mais uma vez agradecer esta oportunidade de dizer que é sempre uma honra poder estar aqui colaborando. Maravilha. E os dados de contato aí, Luciano? Se o pessoal quiser te localizar, como é que faz? Maravilha. Para falar comigo, eu estou nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você me encontra Luciano Scala, ou então diretamente aqui na igreja, na Comunidade Evangélica Vale de Bênção, localizada na rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia, em São Paulo. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Vereador Gilberto Nascimento, 2 minutos para suas considerações finais. Cláudio, mais uma vez agradecer.
Prazer estar com o pastor Luciano. Ele realmente está numa região periférica aqui, onde o número de Covid em nos 2 primeiros meses a maior proliferação foi efetivamente na região dele ali. Hoje já está na Zona Sul. E é muito importante esse tipo de debate. O importante, a mensagem que a gente tem que deixar de importante mesmo para as pessoas é que tenham muita calma quando receberem algumas notícias, comecem a filtrar o que se chega no WhatsApp, comecem a filtrar um pouco o que chega nas suas redes sociais e ouçam, por exemplo, o Debate da Vida, ouçam esses órgãos de imprensa que realmente querem falar a verdade para a população. Então, isso que é importante. A gente está passando por um momento, uma pandemia, uma coisa que nunca a gente viu na história dessas gerações que estão presentes. Então, a gente tem que ter muita calma e, claro, não podemos baixar a guarda no cuidado com a máscara, com álcool gel, evitar ao máximo, né, ficar rodando fora de casa. E aí, quero deixar também minhas redes sociais, Cláudio, é simples, Gilberto Nascimento JR de Júnior, tá? Gilberto Nascimento Júnior, você me acha no Facebook, no Instagram, no Twitter, também eu tenho o site, que é o vereador Gilberto Nascimento Júnior, e também no site da Câmara Municipal, estou à disposição, porque o mandato não é meu, o mandato é nosso, é da população de São Paulo. Maravilha, vereador. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Minha gratidão também mais uma vez ao Luciano Scala. Deus abençoe vocês aí no dia a dia de vocês. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida. Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário. Bom, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui, já quero dar para vocês aqui o resultado da nossa pesquisa. No Facebook, nós temos 59% dizendo que sim, é só se cuidar, e 41% estão dizendo que não, que os casos estão aumentando. No Instagram, exatamente o mesmo resultado, 59 a 41. 59 dizendo que sim, que é só se cuidar, e 41% dizendo que não, que os casos estão aumentando. Eu quero ler também aqui algumas considerações dos ouvintes. O Cledson Rodrigo, que também é de São José dos Campos, ele diz: eu sou a favor da flexibilização. Não dá para ficar tanto tempo em quarentena. Como ficam as famílias que precisam ganhar seu pão de cada dia, né? O que devemos fazer é separar quem é do grupo de risco e os demais voltarem à vida normal, ou seja, ao novo normal. O Sidney Santos diz então: a flexibilização não quer dizer que todo mundo deva sair de casa. Acredito que deva ter responsabilidade. Aqui em São José dos Campos, reabriu o comércio. Porém, o nosso prefeito orienta o povo a sair de casa somente em caso de necessidade e não por passeio. A Luísa Camargo diz assim: não existe segurança alguma em nenhuma decisão, simplesmente porque os nossos governantes estaduais e municipais não sabem o que fazem. A proibição nunca funcionou. O que funciona é a conscientização. Bom, eu tenho inúmeras opiniões de ouvintes aqui que eu gostaria de ouvir, de ler. Eu quero pedir perdão a vocês. Tem até um ouvinte dizendo, deixa eu ver quem é aqui, é o Sidney Santos, lá no YouTube, ele dizendo: pastor Cláudio, precisa aumentar o tempo do debate, e nós já estamos ensaiando isso já faz alguns dias, viu, meu amigo? Já está tudo preparado para isso, a gente está ensaiando para quando a gente vai começar, mas se Deus quiser, logo, logo, nós vamos ampliar, porque a gente quer a opinião dos ouvintes, a participação de vocês, e com 1 hora apenas, a gente acaba não conseguindo colocar todo mundo. Mas vamos lá. Queridos, com base nesse tema de hoje, se nós estamos seguros, na realidade, seguros nós não estamos. Nós devemos ser francos de que há um conflito de informações, muitas informações divergentes e, infelizmente, muitas informações que são politizadas. E eu falo politizada não apenas no ambiente político, mas também no que diz respeito à mídia. A gente vê hoje uma mídia que presta um desserviço à sociedade, quando a mídia o único papel que vale para ela é colocar pânico na população. Ou seja, colocando a enormidade de casos, mas não orientando. Hoje a gente vê, repito, uma guerra buscando apenas o próprio benefício do faturamento, sem se preocupar que vidas vão perecer, que pessoas vão morrer.
E quando uma pessoa morre, não é ela, é uma família que se desestrutura. Então é muito importante que nós tenhamos juízo, é muito importante nós colocarmos a cabeça no lugar, no momento em que a gente vê uma guerra entre o que o poder público diz e uma responsabilidade do cidadão, e aí fico até com essa colocação feita pela nossa última ouvinte. Ou seja, nós precisamos entender que estamos vivendo um momento difícil e que ainda não há vacina. Há, por enquanto, a perspectiva de vacinas. A China, a Inglaterra, o Brasil em parceria com a China, os Estados Unidos estão falando em uma possibilidade, em testes que estão avançando. Então isso nos traz um certo ânimo, mas isso não é realidade ainda. Até finalizar a vacina, até se produzir esta vacina em lote, meu amigo, ainda vai um bom tempo. Então nós não vamos viver uma normalidade. Quando nós falamos em isolar as pessoas de risco, também não é tão simples assim. Tem até uma ouvinte que mandou uma pergunta ali, perguntando qual é a opinião dos debatedores com relação à reabertura das escolas. No meu ponto de vista, na minha opinião, as escolas precisariam se adaptar rapidamente ao modelo à distância e, neste período, ser um momento de conscientização. Porque veja que loucura nós estamos vivendo. Um momento difícil, um momento em que essa doença, agora, no frio, que começa agora em julho, meu amigo, o frio que vai vir pela frente é grande e fatalmente o número de vítimas vai aumentar. Não tem como ter dúvida disso. Isto é fato, isto vai acontecer. Bom, se isto vai acontecer pelas condições climáticas, o que eu preciso fazer enquanto cidadão? Ter responsabilidade e ter equilíbrio. Então veja, abriu-se novamente os shoppings. Tem imagens rodando na imprensa de shoppings que tinham pessoas na porta, como se fosse uma avalanche de gente entrando no shopping para passear. Então veja, vá no shopping, vá na loja. Então a economia precisa girar. É necessário abrir? É necessário abrir, não dá mais para ficar fechado por uma questão de responsabilidade social com a economia do nosso país. As pessoas estão indo à falência, as famílias daqui a pouco não vão ter o que comer, porque não é só o lojista não, porque se o lojista for à falência, o empregado também quebrou, porque ele não vai mais receber salário. Então o número de desemprego vai aumentar, o número de prédios ficarão desalugados, então quer dizer, o dono desse prédio também perdeu esse aluguel. Se ele perdeu o aluguel, ele também não pode pagar o funcionário. É um efeito cascata terrível que nós vamos viver. Então é necessário a reabertura? É. Mas o que mais eu sinto falta, e eu volto a outros debates que eu tenho dito, o que eu tenho sentido falta do poder público é orientação do poder público, do quarto poder. Você sabe o que é o quarto poder? Nós temos lá o executivo, o legislativo e o judiciário. São os três poderes que nós temos no nosso país. Mas vocês sabiam que existe um quarto poder? A imprensa. A imprensa é o quarto poder. E que esta imprensa também não tem orientado. Só tem colocado pânico na população. Então falta responsabilidade de todos, falta equilíbrio de todos, inclusive do cidadão. Querido, entenda, não é momento para passear. Não é momento para ir no campo de futebol. Irresponsáveis, os donos de time de futebol que querem voltar com o futebol e colocar a torcida lá dentro simplesmente por causa de dinheiro. Poxa, faça uma negociação com a televisão. Já imaginou quantas pessoas estarão assistindo televisão? Poxa, transmita apenas pela televisão, mas não coloca o povo lá, que vai pegar o transporte público. Então vocês são irresponsáveis. Nós precisamos ser responsáveis agora, que isso comece conosco, cidadãos de bem que entendam que você não deve ficar passeando. Oriente todo mundo, se proteja, coloque máscara, só vá se for necessário. Viu? 1,5 metro de distância. Falta muita orientação, infelizmente. Então, estamos seguros? Sinceramente, nós não estamos seguros. Precisamos? Precisamos, mas segurança falta muita, porque infelizmente falta informação e as pessoas, por causa dessa guerra ideológica, guerra política, cada um está dizendo que não é verdade e aí as pessoas acabam não tendo medo e na ausência do medo é que ocorre o atropelamento. Pega uma criança que não tem medo, ela acaba sendo atropelada porque não teve medo. O medo é fundamental para a sobrevivência. Tome muito cuidado. Muito obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe. Você ouviu Debate da Vida. Reprise hoje, às 10 da noite, aqui.